Começar. A gente vai começar por aí. O Skype ele é um aplicativo de macaco, então demora um pouquinho. Então, beleza. Então, ok, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Laranja Horizonte, estamos aqui com o Babá Kirena. Cara, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que que você faz. Meu nome é Babaca Renan, né? O meu nome é sacerdotal, né? O qual foi iniciado no Candomblé, que eu uso como escritor para trazer uma boa sorte, né? Meu nome civil é Walter Kiffman. Eu sou professor de história, escritor, como por isso que eu estou aqui, pesquisador da cultura iorubá e de outras culturas do oeste africano, pai de 2 filhos. É isso, não tem muito mais que falar, não. É o autor do livro, da franquia de livros que eu estou terminando, né? Pelo menos a primeira trilogia dos Monges de Okô. Pô, que legal, mano. E como que escolhe o nome sacerdotal, né? Como que se escolhe isso? O nome sacerdotal, ele existe em várias religiões. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do grande ícone, que é o Muhammad Ali, né? Ele nasceu Cassius Gray. Quando ele se tornou muçulmano, ele mudou o nome dele para Muhammad Ali. É um processo iniciático. Várias religiões têm isso, né? E nós, que somos do Candomblé, quando a gente se inicia, quando a gente deixa de ser Abian, que é o praticante não iniciado, para o Iaô, que é o iniciado ao segredo, ou seja, iniciado nos ritos que os negros escravizados trazidos ao Brasil trouxeram essas ritualísticas, esse culto à ancestralidade negra, aos deuses negros, Nagô, Fon e Bantu, né? Porque não é só uma coisa, são vários povos, né? Então, resumindo bem, então quando você se inicia, você passa por um processo iniciático que geralmente dura 21 dias, e aí nesse processo, há um renascimento simbólico, no qual esse renascimento, você renasce e recebe o nome. Né? E aí esse nome me foi dado pela minha orixá, que é Iemanjá, ou Iemanjá, como queira falar, popularmente no Brasil. E eu uso ele para trazer boa sorte, para que tenha axé, para que tenha... Como escritor, eu não gosto de usar o meu nome civil. Mas, Val, Cara, como que funciona essa coisa dos orixás? Primeiramente, o que seria um orixá? Porque muita gente vê de fora assim, a galera pensa, pô, orixás são deuses, como que funciona? O que orixá é? vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um processo que, na minha opinião, como pesquisador e teórico, pelo fato da nossa cultura ela ser uma cultura ocidental cristã, há uma tentativa sempre de levar as interpretações para o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Você crer em uma única divindade suprema, né? Sendo que a prática até hoje dos cultos tradicionais, aí falo especificamente do grupo Iorubá, tá? Iorubá, são centenas, amigos. Se a gente parar aqui para falar, então, assim, Iorubá, cada divindade, cada orixá é uma religião em si. Cada orixá em Terra Nagô, até hoje, tem os seus próprios sacerdotes e métodos oraculares. Então, o candomblé é um compêndio, ele é uma compilação de religiões que aqui na diáspora, ou seja, aqui na transitividade, né, escravagista, tornou-se uma outra religião nesse processo secular. Né? Então, aqui, o candomblé não é uma religião africana. O candomblé é uma religião brasileira, afro-brasileira. Então, ela tem essa característica de ser entendida como monoteísta. Na minha opinião, não é monoteísta. Na minha opinião, orixás são deuses. Deuses. Orixás não são personificações da natureza. É o oposto. A natureza que é a personificação do orixá. Vou falar de uma maneira bem tranquila. Se você for na mata, cada folha é a personificação de Ossan. Cada pássaro, cada assovio é uma personificação do Oxóssi. A ancestralidade também dos caçadores com Oxóssi representa também todos os povos caçadores,
né? Desde a pré-história até aqui, né? E assim sucessivamente. E esses deuses, eles também representam a ancestralidade. Quando você cultua Xangô, você não está cultuando apenas o deus Xangô, você está cultuando todos os reis e rainhas que existiram e existem na África até hoje, e que durante muito tempo no ensino brasileiro era descrito apenas como povos que foram escravizados. Grandes impérios existiram lá, grandes impérios. Hoje você tem uma abordagem melhor, né? Mas ainda está muito focado na África gourmet, que é o Egito, desculpa, mas é verdade. O Egito foi escolhido como uma coisa especial e durante muito tempo só se falou disso. Aí, quando veio a Idade Média, agora o pessoal está falando mais de Mali, está falando do Congo, está falando já de outros reinos, mas tem outros. Aí tem Aksum, que da Antiguidade também, os Cuxitas, de Kush, tal, beleza. Então, estou falando isso tudo porque isso tudo tem a ver. A gente tem que entender que na concepção africana, ancestralidade está ligada à divindade. Ou seja, quando você tem um indivíduo que faz grandes feitos e faz com que o seu nome seja... É tipo o processo de canonização dos santos católicos. Faz com que os seus títulos sejam grandiosos, ele passa a ser cultuado. Ele chega ao status de divindade. E aqui no Brasil, eu falei dessa volta toda para explicar o seguinte. São deuses, sim, mas não é apenas... Cada divindade representa um coletivo de culturas, de outros elementos que existem na África até hoje. Eu me considero um enoteísta. O que é enoteísmo? Muita gente não sabe. Politeísmo, você crê em vários deuses. Monoteísmo, você crê em um deus só. O enoteísmo, com H, é tipo a junção dos dois. Você crê em um deus supremo ou você crê em outros deuses abaixo desse deus. Então, é uma junção de politeísmo e monoteísmo. Walter, me considero enoteísta, porque eu acredito na massa cósmica suprema que nós chamamos de Olodumare, né? Olodumare é o Deus Supremo. O Deus Supremo, que tem vários títulos, ou Olorum, o Senhor do Céu, Olof, o Senhor das Leis, e aí vai. E acredito nos orixás. Acredito nos orixás. Aconteceu alguma coisa? Não, a sua imagem só sumiu. Mas pode falar. Não, isso é coisa do Skype. Isso vai acontecer mesmo. A Skype, você sabe como que é aplicativo de macaco, como eu já tinha dito. E, cara, e daí me diz uma coisa, tem uma parada em vocês que eu sempre vejo, que é o bagulho das roupas, tá ligado? Que, diferente das outras religiões, como a cristã, né, não tem uma roupa, né, assim, deles mesmo. Eles só usam o terno, a saia e tudo mais. Isso significa alguma coisa? Tem alguma importância a roupa? É a mesma importância de qualquer sacerdote de qualquer religião. É que você foi criado numa sociedade cristã. Então, para você é comum a roupa do sacerdote cristão. Se você vê a roupa do metal muçulmana, você vai estranhar também, porque não faz parte da sua cultura. Só isso. O rabino tem uma roupa própria. O rabino, quando você já viu os judeus mais ortodoxos, eles usam aquele chapéuzinho, o cabelo você, todo mundo estranha, ninguém fala, mas todo mundo estranha. Sim. Ah, caralho. Certo? Sim. Você vê o muçulmano, todo mundo estranha, mas ninguém fala nada. Infelizmente, a gente tem uma estranheza ainda maior e reage de uma maneira, algumas pessoas, até de modo agressivo, assim, para quem se veste com uma indumentária, vamos dizer assim, eu vou dizer africana, mas esse termo é errado, tá? Isso é uma indumentária de uma região, né? A gente tem que lembrar que a África não é um país. A África é um continente gigantesco, com centenas de culturas e formas de vestir, falar, comer, se expressar, ensinar, pensar. Inclusive, o orixá, você está falando isso, o candomblé, ele vem de vários povos do oeste, do litoral. Togo, aí tá assim, Togo, eu vou botar assim, mas se você puder botar um mapa pro pessoal... Não, eu boto. Togo, aí tem Togo, eu não sei se eu falei na ordem certa, mas vamos lá. Togo, Benin, Nigéria, acho que é Senegal. Aí mais abaixo você tem Angola, um pouquinho afastado da República Democrática do Congo. É dessa gama de regiões é que vem.
Mas é pouco. A África é enorme. Tá? Então, essa minha indumentária eu estou usando porque eu estou aqui como escritor. Eu posso usar essa indumentária porque isso não fere nenhum princípio constitucional ou lei. É uma indumentária. Quando você vê, quando você não estranha quando você vê um japonês vestido a caráter. Nem no anime você estranha, porque você se acostumou. Porque os japoneses souberam trabalhar e divulgar a sua cultura. Então todo mundo sabe que é um ninja, todo mundo sabe que é um samurai, todo mundo vê aquele corte. Vou falar uma coisa que pode parecer xenofobia, mas não é. A gente estranha aquele corte de samurai clássico, que aqui é raspado, aqui é longo, aqui é atrás. Mas a gente sabe que é parte da cultura deles e respeita. Infelizmente, os povos negros que aqui vieram tiveram sua identidade roubada, sua identidade fragmentada. Então, a maioria das pessoas, o negro brasileiro não sabe de onde veio. E, portanto, a forma de se vestir é estranhada pelo próprio negro, porque isso foi roubado dele. Entendeu? E eu, como homem branco, eu falo isso como pesquisador, como sacerdote, mas eu estou falando, eu estou falando, como é que eu posso te explicar? De uma maneira de fora. Sim. Entendeu? Eu estou falando não sobre. Entendeu? Porque eu não vivencio isso. Eu, como Sua visão como pesquisador, pesquisador. Sim, a sua visão como pesquisador, né? Só para deixar claro para a galera. pesquisador e um sacerdote que usa suas roupas, inclusive ambiente acadêmico. Eu tenho todo o direito. O padre pode ir arrumado com aquela roupa preta dele, aqui eu esqueci o nome, o negócio aqui branco, que ele bota, só usar aquela... Ninguém estranha. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Se você for, você já entrevistou monge. Se um monge ou uma monja for num local público ecumênico, ninguém vai estranhar. Mas se alguém for com uma roupa de uma indumentária africana, o pessoal não. Sim. Infelizmente, nós precisamos falar que a base disso, a origem disso, infelizmente, é o racismo. E não estou chamando ninguém de racista, mas inconscientemente existe. Infelizmente, e é isso que a gente combate. É isso que a gente luta contra. Sim, É isso. tá certo pra caralho. É que eu perguntei, por conta que eu sempre tive dúvida se significava alguma coisa, igual o bagulho, tipo, igual o bagulho dos judeus, o bagulho dos monges, também significam isso. Olha, Então eu sempre tive essa dúvida. a roupa é uma indumentária apenas. Uma indumentária. Mas aqui no Brasil ela simboliza uma resistência, uma luta, uma Legal. reivindicação. Então, se eu estou aqui vestido a caráter, é por uma reivindicação, né? De repente, você vai querer falar sobre a imolação, né? Os rituais que envolvem o sacrifício animal. Isso é imolação, né? Provavelmente você vai querer falar disso. Eu já vou quebrar um paradigma aqui. O islamismo e o judaísmo praticam imolação. Sim, na verdade, eu nem ia comentar sobre isso, mas beleza. Não, mas vamos falar. Claro. Não há nenhuma questão quanto a isso. Mas, como disse um brilhante advogado, esqueci o nome dele agora, que defendeu o nosso direito diante do STF, mas se falar da galinha da macumba, ai meu Deus, já era. As imolações existem em várias religiosidades. No islamismo, no judaísmo e muitas religiões de matriz africana. Não é uma empresa que estraçalha, mata, desfaz, reaproveita os bichos. Não. É uma forma de troca. É uma forma de trazer a energia vital que existe no mundo através de reza, através de processos ritualísticos. Para você ter ideia, nós agradecemos. Eu acho que você tem filmes. Tem um filme, que é o primeiro filme do Avatar, tem uma cena. E no God of War também. Olha só as referências para você entender. No primeiro Avatar, tem uma cena em que a moça azul ela explica ao cara que quando vai matar o bicho no coração, você tem que acalmar o animal e é uma reza para agradecer. Sim, eu lembro. Em várias culturas, inclusive no nosso ritual do candomblé, existe um determinado ritual em que a gente agradece o animal.
A gente bate cabeça pro animal. O que isso quer dizer? A gente bota a cabeça diante dos pés do animal e agradece o sacrifício que seja ritualisticamente com a concordância do animal. Eu não posso entrar em detalhes, isso é segredo, mas existem sinais de concordância, vamos dizer assim. Aí é uma questão de fé, é uma questão de prática. Para você entender, é só vivenciando. Então, isso faz parte desse universo e é muito pouco abordado. E quando é abordado, algumas feridas que já não deveriam existir na nossa sociedade, algumas pessoas se ofendem com isso. Chamei de ferida, perdão. Algumas pessoas se ofendem com isso. Não deveriam. Mas, como sempre, a base das coisas está no racismo. Está, porque é uma religião negra. Simples assim. É só isso. A questão é toda essa. Chamar de espiritismo primitivo é uma forma de racismo. Chamar de religião que faz mal. O próprio termo, a gente até brinca hoje com o termo macumba, mas é um termo muito errado. Muito, muito errado. E é isso. A gente está aqui para. Perdão. A gente está aqui. Caiu, menino, aqui o celular. Pronto. Tranquilo. Voltei. Perdão. Beleza. Tá me vendo? Sua câmera travou, na verdade. Espera aí. Desculpe. Não, tipo, é o azar. Ih, gente. Espera aí. Opa. Ligo, desligo, foi. Agora foi. Perdão, eu toquei no celular e ele saiu aqui Não, tranquilo. É isso, então é isso. Eu gosto sempre de tocar nesses assuntos mais polêmicos, porque eles precisam ser falados. Não, claro. E, mano, sobre esse bagulho, né, de sacrifício animal, né, e tudo mais, eu acho que dá pra saber, né, que vendo de fora é um pouquinho estranho, né, essa coisa, eu acho que isso daí dá pra perceber. E eu queria te perguntar, como que vocês escolhem os animais? Como que funciona toda essa coisa de escolha? Por exemplo, vamos dizer assim, pô, eu pegar um animal na rua e eu falo, pô, o animal tá concordando em morrer? Tipo, de onde que vocês escolheram esse animal? Tipo, vocês pegaram ele aleatoriamente e falaram, não, ele quer morrer. Não, É tipo, como que funciona? não é nada aleatório, não é nada aleatoriamente, né? Não, óbvio que não. Uhum. Cada um de nós carrega uma energia, um axé. O que é o axé? A energia vital universal, tá? Sim. Já que você é um fã de anime, vamos dizer assim, é o cosmo. É a energia universal. Espiritual. É o Sim. que perfeito. Vital e espiritual. Todos os seres vivos carregam isso, inclusive as plantas. Por isso que nós trabalhamos não só com sangue animal, mas também com sangue vegetal. Sim. Daí você tem a maceração das folhas, tem toda a ritualística. Para que se dê vida, você precisa de vida. Essa é a filosofia. Outra filosofia é Koseuê, Koseorixá. Sem folha, sem orixá. Né? Então, primeiro, antes do Ejé, o Ejé é sangue. Antes do Ejé, vem o Euê, vem a folha. Para você ter ideia. Então, não é apenas o Ejé. Existe a folha. A árvore, para nós, além de ser vivo, tem espírito. E simboliza ancestralidade. Tem até um determinado orixá, Iroko, que é um orixá que tem essa simbologia da ancestralidade da floresta, da ancestralidade da árvore, dos antepassados. Muito bem. Não é só isso, mas eu estou sintetizando. Então, quando você vai fazer determinados ritos, dependendo da divindade que você precisa cultuar ou invocar é uma coisa, invocar é outra. Invocar, despertar, você precisa de uma axé similar ao dela. E quando a gente faz alguma coisa, o orixá não precisa de nada, quem precisa é a gente. Então a gente vai também usar. Existem animais específicos para cada coisa. Um exemplo: saúde. Né? E aí, em um determinado rito, você vai usar, vamos dizer assim, o pombo branco.
O orixá não precisa de saúde. Quem precisa de saúde? A A gente. gente. Então a gente vai invocar com determinadas ervas, com determinadas ervas não, com determinadas rezas, com determinados ritos, através daquele sacrifício, a saúde, a vida. É assim. Uhum. Sim. E eu não sei se pode falar, mas como que acontece esses ritos? Por exemplo, sei lá, tem ritos, sei lá, vocês pegam o sangue do bicho e jogam na cara de vocês? Como que funciona? É que eu não faço ideia, eu não sei como que funciona isso. Não, não é assim, não é assim. Mas eu também não posso abrir isso. Ah, não, tá. O secreto, o o secreto. Por isso que é Iaô. Iaô é o iniciado ao segredo, na verdade, tradução é esposa. Mas aí é uma outra questão. Mas para nós aqui no Brasil também significa iniciado ao segredo. É segredo, não é à toa. Certas coisas você só vivenciar. O que eu aconselho a quem queira entender? Primeiro, abrir o Uhum. coração, abrir a mente. Senão, nem vá. Não, óbvio. Segundo, é você acompanhar, frequentar uma casa de orixá séria. E, eu tô aqui para conhecer, eu tô aqui para saber como é e tal. Você vai, porque o aprendizado, a sabedoria, ela é coletiva. Mas Uhum. o aprender, apesar de ser compartilhado, ser coletivo também, ele tem um caráter bem individual. Porque cada pessoa é cada pessoa e cada pessoa sente. Por exemplo, se você está em um determinado lugar, aí vamos supor, tem uma energia boa, você vai sentir isso de uma maneira e as outras pessoas, cada uma vai sentir aquilo da sua maneira. Então, você vivenciar um rito, vivenciar um orô, o que é o orô? Uma reza, às vezes botar uma comida seca, você pode ser, eu já vi isso acontecer muito. Nem com imolação, mas, por exemplo, você vai colocar comidas nos pés dos orixás. Aí rezar. É a mesma coisa que acontece numa igreja evangélica, por exemplo. E isso veio da África, tá? Porque você tem aquelas mulheres já cantando pra caramba. Sim, Aí sim. você vê as pessoas fazendo assim. Aquela vibração, isso daqui é África, cara. Porque eu vou dizer uma coisa, Lutero e Calvino não tinha isso, não. Não, Originalmente não isso. Essa coisa da energia fluir, essa coisa de ser África. Então, uhum. nós captamos, cada um da nossa maneira, cada um da sua forma, a energia e o divino. E aí, realmente, é você frequentar, é você perguntar, é você vivenciar e você ter a sua maneira a sua maneira de absorver aquele aprendizado. E, obviamente, você vai comungar daquela energia também. Espero Uhum. ter respondido dentro do que eu posso, porque certas coisas realmente é só vivendo. Mano, eu sei como que é. Fica de boa. Por exemplo, eu já conversei com um maçônico, já conversei com um monge. Cada um tem seus segredos, né? E coisa assim. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer: o candomblé ele é cheio de segredos, né? Ele tem muitos segredos e coisa assim. Mas por que o candomblé ele não se abre totalmente para poder explicar para as pessoas? Por que isso? Por exemplo, a galera tem muito preconceito, né? Você não acha que abrindo mais e explicando realmente como acontece, iria ter menos? Você não Vamos acha lá, isso? vamos lá, vamos lá. Existe um segmento hoje muito forte nas novas gerações do candomblé de que o segredo é culpado de muita coisa ruim dentro do candomblé, tá? Inclusive essa coisa Uhum. de quem tem conhecimento tem poder, ou seja, quem tem o maior conhecimento é quem tem o poder e esconde para si. E nesse Sim. processo, eu falo a verdade, muita coisa se perdeu, tá? Uhum. Mas isso é uma coisa muito interna, ou seja, interno, já é de dentro. Quando eu vou falar para os outros de fora, é o seguinte: primeiro que você tem que ser entendido, o candomblé não é uma religião de conversão. A gente não tenta converter ninguém. Você não Uhum. vai ver 7 horas da manhã um monte de gente vestida de branco, fio de conta na sua casa para te acordar. Sim. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Nós trabalhamos com a questão do chamado, ou seja, em algum momento você, sentir que precisa conhecer, começa a frequentar,
E aí você começa a se envolver, começa a se apaixonar, o toque do tambor, a energia, o arrepio, muito do arrepio, e quando você vê isso, você já faz parte. É isso. É o chamado interno, é a ancestralidade de despertar. Tá? Por que eu estou falando que não é conversão? Por isso que a gente não tem essa necessidade de divulgação do interno. O que a gente faz é divulgar a cultura. A gente faz é divulgar. Eu não sei se você está ouvindo grito? Mas tô ignorando, mas tô ignorando. É É o meu seu filho, filho. não é? Ah, tá. Deixa eu dar. Você me perdoe, deixa eu só dar uma. Não, tá tranquilo. Deixa eu deixar mudo aqui, deixa eu resolver isso já em 2 minutos. De boa, de boa. Oi, olha, meu amigo, mil desculpas, perdão, desculpa. Meu filho tem 4 anos de idade, estava dormindo, a avó acordou ele e ele fez um escândalo me procurando. É isso. Não, tranquilo, tranquilo. Não sei como é que vai ficar no vídeo, porque vai ter uma criança chorando. Não, tá tranquilo. Eu edito. Você tava falando dos segredos do candomblé. Por que vocês não abrem? Então, nós não somos uma religião de conversão, é de chamado. Então, certas coisas, quando você sente esse chamado dentro de você, e cada pessoa tem a sua maneira, eu já vi de diversas formas. Algumas foi porque foi algum festival, os tambores mexeram. Outros porque ouviram uma determinada reza, uma música, e aquilo mexeu com ela. Outros porque foi em sonho. Outros porque começaram a estudar sobre, se interessaram. Hoje em dia você tem um movimento muito grande de estudantes negros, graças a Deus, né? Pessoas que assim, querem resgatar isso e se interessam em conhecer, e às vezes são criados em lares cristãos, ou enfim, que não tem nada a ver, e começam a se interessar em resgatar isso, né? Então, quando você... Por isso que a gente não tem essa coisa de abrir. Hoje que você tem um movimento, inclusive, por exemplo, eu, quando escrevo um livro,
que é um livro de fantasia, um livro que foi pensado em anime, mas tem uma base de cosmogonia iorubá, vou dizer super africana. Qual é a minha intenção? Divulgar cultura. Hoje você tem uma divulgação cultural, né? Você Sim. tem projetos, você tem filme, você tem... Hoje está começando isso, mas é um processo, entendeu? Então essa é a divulgação. Tem um instituto, vou fazer uma propaganda aqui, mas é porque o trabalho deles é sensacional. O Instituto Onicojá, que é um instituto que assim, dá apoio à comunidade, sabe? Com cursos, com danças, com apoio psicológico. Faz o trabalho que muita igreja faz. Nós não tínhamos essa cultura. Porque a nossa cultura é uma coisa de clã, uma coisa fechada, sabe? Uma coisa nossa. Hoje você tem iniciativas de ajudar a sociedade, da comunidade, tal. Mas, principalmente, esse instituto faz um trabalho hoje que muitas igrejas fizeram durante muito tempo, de assistência social, médica, etc. De cultura, de divulgação, de correr atrás disso, entre outros. Mas não é só a gente. As portas também só se abriram graças aos movimentos sociais negros, né? Então, as portas se abriram para que desse possibilidade dos sacerdotes da religião do Candomblé e da Umbanda de poderem atuar na sociedade por esses Sim. movimentos sociais. Não foi assim, eles não queriam porque eles são de tribo. Aliás, tribo é um termo que tem que ser extinto, tá? Oh, caralho. Extinto. Eu sempre falo isso, extinto. Não é isso. Nós não tínhamos voz. Nós não tínhamos lugar. Quando os movimentos sociais começaram a ganhar isso, nós estamos começando agora a ter a chance de fazer algo pela sociedade. De dizer assim, olha, nós aqui das religiões afro-brasileiras também temos a acrescentar, porque até então nós somos ignorados. Teve há um tempo atrás uma reportagem no Jornal Nacional falando da assistência religiosa dos presídios do Brasil. Tipo, a massa dominadora é evangélica. Tem até igreja dentro de presídio. Uma mãe de santo, que, se eu não me engano, chamada Flávia Pinto, que é uma mãe de santo de Umbanda, começou a fazer um trabalho de assistência religiosa de Umbanda. Cara, com todas as dificuldades e empecilhos, não só colocados pelo Estado, como pelas igrejas, que obviamente não gostaram disso. E aí você tem detentos que passaram a sofrer represálias de outros detentos evangélicos porque estavam indo na assistência religiosa de Umbanda. Olha o papo, a gente começou a falar sobre essa questão de ser fechado. Aí eu falei para você que não é apenas isso, além da questão da conversão, é uma questão de oportunidade, de conquista de espaços, conseguimos esses espaços. Dei dois exemplos para você. Um exemplo de assistência nos presídios, um exemplo de assistência em comunidade. Então, nós existimos. Só que, além de existir, nós precisamos resistir a contínuos ataques, a contínuos vícios. São vícios derivados do racismo do racismo religioso. O racismo religioso é uma Covid-19, ou seja, uma variante poderosa do racismo. Oh, Que seria a base do problema. E sempre é. Quando eu dou aula, eu sempre falo com os meus alunos uma coisa assim: ninguém liga se eu vou falar do Thor. E todo mundo sabe que é o Thor. Sim. A Marvel trabalha muito bem e tal, não há problema, é um Deus branco. Mas quando é de alguma matriz africana e coisa assim, aí já ferra tudo. Você tem problemas, exceto Egito. Sim. Porque o Egito, infelizmente, nada contra, eu acho super válido. Foi uma das maiores civilizações que existiram. É africano, tem gente que, cara, pode acreditar, tem gente que se você for acreditar na África, estranha. Tá? Sim. Até hoje. Tá? Então, assim, aí você trabalha com mitologia egípcia, o pessoal, legal, diferente. Não é diferente, é porque é uma área que a verdade é essa. As academias europeias acharam bonitinho estudar, então virou a África Gourmet. Eu chamo assim, tá? África Gourmet. Mas, na verdade, tem muito mais. E aí, quando você aborda outras coisas, não é interessante. O Wakanda é que começou, agora, nesse período, a trabalhar um pouquinho mais isso. E o Wakanda, a inspiração de Wakanda são os movimentos dos Panteras Negras,
Com certeza. Direitos civis negros norte-americanos, que sofreram tanto quanto a gente. Não vou, entendeu? Não há dúvida. Tem essa homenagem, tem essa reivindicação. Hoje é necessário, entendeu? Eu ouço muita gente falar assim, mas agora está colocando negro em tudo. Porque o negro nunca esteve em nada. Nunca teve lugar em nada. Caralho! Perdão. Caramba! Tá, tem que colocar mesmo. Tem que colocar mesmo, porque durante muito tempo não teve lugar nenhum. Exceto posições subalternas. Sim, o amigo do protagonista, por exemplo, é sempre um negro bombado, tá ligado? O amigo do protagonista. É um clichê pra cacete. E americano. Sim. E americana também, Claro. No dia que vier até pra cá, o herói foi brasileiro, eles vão pirar. Pô, mano, sim, sim. Isso é verdade, mano. E tem uma parada no cinema que eu sempre falo que é Hollywood não sabe trabalhar com gente que não é branca. Até mulher, sempre tem estereótipo da mulher, tem estereótipo do trans, tem estereótipo do gay, tem estereótipo de tudo, tá ligado? Rapaz, então, Viola Davis falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, falaram para ela assim, você é a Meryl Streep negra. Meu Deus. Essa entrevista está no tudo. Primeiro, já está errado. Usou uma branca de referência. Não tem que ter referência branca. Não tem errado. Mas ela levou de boa para poder dar uma resposta. Tipo assim, então, se eu sou a Meryl Streep negra, me pague o equivalente. Me pague o que você paga a Meryl Streep. Concordo. Sim, tem um outro ator que é o Digimon Olsen, alguma coisa assim. Ele é o que tá em todos os filmes. Ele é o cara que faz o Mago Shazam, sabe? No filme de Shazam. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Então, ele fez o Passa Meia-Noite do Constantine. Nossa, sim, ele tem qualquer filme. E ele falou, mano, eu tô quase pobre. Ele falou, eu não recebo quase nada nos filmes que ele faz. E, tipo, isso é um absurdo. Ele tá em qualquer filme que tu vai ver, tá ligado? Ele fez lá o filme do Diamante de Sangue, alguma coisa assim, com o Leonardo DiCaprio. Eu acho que ele não teve jardineiro fiel, não sei. Eu sei o seguinte. Pois é, ele é um exemplo. Aí pegam exceções para dizer que é o normal. Por exemplo, Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra, pegam ele para tornar ele o que fazem. É isso aqui. Ele é uma exceção. Ele é uma exceção à regra. Ele foi bem pago porque ele pegou um personagem forte demais. Não tinha como não pagar bem a ele, entendeu? Mas você vê quantos atores negros penam para chegar lá. O Chris Rock fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: os meus vizinhos é um dentista e um advogado. Ele mora num dos bairros mais ricos, sei lá. Ele fala assim, para o negro ter o que o branco tem que ser o melhor do mundo, extraordinário. O branco não precisa ser extraordinário. Basta ser bom. Entende? Ele faz o show dele. E eu falo isso às vezes, cara. Existem dois problemas assim. Eu sou um homem cis, branco, hétero. Então, por tabela, tudo que eu falo já é opressor. Sim. E ok, eu respeito isso. Eu entendo, graças a estudo, graças a uma questão de me colocar no lugar do outro, uma questão de reflexão, que eu não tenho lugar de fala em muitos lugares. E tá tudo certo. Não é baixar a cabeça, não é isso. É porque durante muito tempo só o meu tipo, teve voz. Sim. E muita gente não entende isso. Então, muito homem como nós somos homem, cis, branco, hétero, nós dois. Então, nós entendemos que nós sempre tivemos a voz. A maioria ainda acha que, no fundo, não quer dividir a voz, não quer perder o protagonismo, como diz uma grande amiga minha da Bahia, um beijo, Lumela, que vai ver esse vídeo. Ela fala assim, o branco, ele incomoda ele perder o protagonismo, assim como o americano perdeu o poderio e a liderança mundial. Estou fazendo uma analogia aqui, louca. Entendeu? Quando você tem brancos conscientes,
porque para ser antirracista você tem que ser consciente, cara, metem pau na gente pra cacete. Você tem também, você já tem extremistas também na questão dos movimentos sociais, você tem. Você tem uns probleminhas, tá? Você tem uns probleminhas. Mas, assim, são problemas que a gente tem que entender que são derivados de muita porrada e muita dor. Sim, claro. Desse povo tá cansado de ser rechaçado e tratado como sub-humano. Entendeu? Então, o que eu faço e aconselho? Você ouviu alguma coisa, por mais que você seja consciente como nós dois somos, e você ouça alguma coisa, vamos dizer assim, ofensiva, você vai ter pessoas muito mais, a maioria consciente, que vai ficar do seu lado, não, cara, tá tranquilo. Pela sua paz, a gente está aqui para comprar tua briga se for necessário. Porque se você não tem lugar de voz, alguém que tenha consciência vai falar por você. Sim. O povo negro é muito justo. O povo negro tem palavra. Esse com os nossos indígenas também. Nossos povos originários também, tá? Muita coisa que eu tô falando em relação aos brasileiros, eu também posso falar os povos originários indígenas. Eles são muito justos. Muito justos, né? E é isso. A gente tem que. A questão é toda essa, na verdade. Né? E aí, quando a gente vai falar de papo de religião, tudo isso está interligado. Tudo isso tem a ver com toda essa questão. Tá? E é isso. O pessoal quer. Podem tentar de novo, tentar mais uma vez, mas a gente vai continuar aqui. A gente veio para ficar com a bênção dos orixás, a gente vai ficar e continuar lutando. E, cara, me diz uma coisa, né? Vocês, né, sempre foram, como que eu posso dizer, vamos dizer assim, antigamente sempre foi considerado um bagulho de negro, né? Sempre foi. Sempre foi, quem faz macumba, né, negro, coisa assim e tal. Como que era, na época, para os brancos? Como que era nos anos 70 para os brancos entrarem? Como que era? Tá, vamos lá. Os brancos, eles começaram, assim, foi um processo lento e gradual. Sim. Né? Para não estender muito, quando os babalorixás e alorixás baianos saem da Bahia e tal, vão para o Rio de Janeiro, vão para o Sudeste, enfim, é que eles começam a abrir mais o branco. Tá? Por quê? Óbvio. Pô, muitas pessoas negras consideravam o branco o quê? O burguês o inimigo. Entendeu? Sim. Então, assim, o que branco vai fazer na minha religião? Entendeu? É complicado. Esse processo começou com essas migrações sacerdotes para os estados do Brasil do Sul. Isso começou não só branco, como em tornar homens sacerdotes. Porque até então, porque se eu entrar com nomes e datas, o vídeo vai ficar grande. Então, o que a gente pode falar? Não, eu recomendo leitura, né? Eu recomendo ter a história do Candomblé no Rio de Janeiro do José Beniche. Eu recomendo a leitura para quem quer entender o processo mais profundamente, tá? Entre outros acadêmicos que falam da formação dos candomblés matrizes da Bahia. O que é candomblé matriz? Existem as grandes casas de candomblé, do qual toda casa de candomblé é oriunda. Toda casa de candomblé séria, ela está vinculada a uma matriz. Ok? São tipo os vaticanos do candomblé. Aí vai dar viagem. Vou dar aqui uns exemplos. A minha é Casa Branca do Engenho Velho, Iana Socá, Axoxumaré, Gantuá, de onde vem a famosíssima menininha Gantuá, o Pofonjá, entre outros. Esses axés, essas matrizes, são os barracões mais antigos. Não vou entrar aqui em detalhe qual é mais velho, mais antigo, não importa. Que estão na Bahia. E de lá são oriundos esses sacerdotes que trouxeram o candomblé aqui para o sul, sudeste, etc. Até então, as grandes sacerdotisas eram mulheres, não eram homens. Não eram homens.
por várias questões sociais, várias coisas, mulheres. Aí eu não vou estar também no quesito, porque se eu falar aqui de uma figura chamada Bambocheu Bitko, que foi um sacerdote nigeriano que auxiliou as mulheres a manterem, né, a ter o conhecimento mais afinado, tal, é uma outra discussão enorme. Mas o candomblé, em essência, é matriarcal. É um matriarcado. Tá? Que já rompe com uma sociedade patriarcal, branca, cristã, então já rompe pra cacete. Mulher negra com lugar de poder, tipo, já rompe. Sim. Então já é militância. Já é um princípio, vamos dizer assim. Então, os homens não tinham essa questão. Homem branco, então, menos ainda. Por uma questão de defesa. Não é pelo amor de Deus, racismo reverso não existe. Não é racismo. Não é racismo. É uma questão de defesa. Para que eu vou meter Sim. que me açoitam dentro do meu culto? Não faz sentido. Assim, vou botar o inimigo na minha casa? Assim. É um processo que, com os séculos, com essa migração e necessidade de sobrevivência, essa que é verdade, porque elas vinham para cá, para o Sudeste. E aí, como é que elas viviam? Viviam fazendo através de quitutes, comida, jogo de búzio e ebó, magias, consultas e iniciar as pessoas. Era isso que trazia o sustento das famílias delas. E nisso elas tiveram que começar a fazer o quê? Aceitar pessoas brancas. Não nem entrar em homem, porque é um outro processo. Pessoas brancas. Até porque as pessoas brancas é o que tinham. Tem que se adaptar também, né? Tem que se adaptar. Com o tempo, hoje, a maioria dos adeptos do candomblé hoje ainda é negro, mas tende a diminuir. Grande parte é branca. Grande parte. A religião dos negros, sua grande maioria dos negros no Brasil é evangélica, é protestante. Não é candomblé, nem da Umbanda. Cara, e essa coisa da maioria hoje em dia tá sendo tudo branco, a galera tem alguma visão ruim sobre isso que você conhece? Você tem círculos muito preconceituosos. Aí não é racismo. Racismo é uma coisa, preconceito é outra, tá? Mas existem círculos, sim, de, enfim, simpatizantes e adeptos negros que têm preconceito contra pessoas brancas. Tem. Não é racismo. Pelo amor de Deus, não é racismo. Mas existe um preconceito. Esse preconceito pode ser entendido como uma forma de defesa, pelo histórico, pela mágoa, toda aquela questão de identidade, de resgate, de identidade negra e tal. Pode ser considerado. Mas não. Mas, assim, você tem vertentes que são mais fundamentalistas. Nenhum fundamentalismo é bom. Nenhum fundamentalismo, nenhuma religião, nenhum círculo. Porque o fundamentalista, ele é fanático. Ele é extremista. Certo? Então, assim, existem círculos que são contra. Mas esses círculos, além de serem ainda pequenos, não estão mais lá para o Nordeste. Eu não vou nem dizer muito estado, mas está mais lá para o Nordeste. Eles têm mais resistência. Mas, assim, é um processo muito natural. Você tem grandes nomes brancos dentro do candomblé. Entendeu? Eu já ouvi uma pessoa falar, rapaz, quando ele falou isso, eu bloqueei ele na mesma hora. Assim, ele olhou e falou assim, eu não leio teóricos religiosos do candomblé brancos. Eu não leio. Ele ignorou Pierre Verger, ele ignorou Gisele Crossard, de Dareuá, ele ignorou José Flávio Pessoa de Barros, que é um grande antropólogo, ignorou Reginaldo Prandi, ignorou Márcio de Jagum, que também é um grande pesquisador, Stella Caputo, que também é uma grande pesquisadora da UERJ. Beijo, professora. Ignorou um monte de gente. Ou seja, o que ele falou? Eu só leio negro.
Então ele Sim. segregou. Ele segregou. E aí ele quis puxar uma sardinha de Malcolm X. Ele tentou puxar uma sardinha de Malcolm X. Entendeu? Só que assim, complicado. Até outras pessoas negras foram em cima dele. O que eu fiz como branco? Calei-me. Me afastei. Depois outras pessoas negras foram meter o pau nele. Ah, mas aí as pessoas negras podem falar. Aí elas têm voz. Tem lugar de fala. Sim. É essa postura que o branco desse ciclo tem que fazer. Uhum. Até porque se você falasse alguma coisa, o cara iria falar assim, mano, o que você tá falando, você é branco? Então, Exatamente. não Ele faz não falou sentido. isso. Ele não falou isso porque ele viu que eu sou um cara. Ele viu que eu sou um cara sério, um sacerdote sério. E pela nossa Uhum. conversa também iniciada, ele viu que eu não sou tipo, desculpa a expressão, coce. O que é o coce? Um ignorante, um cara que Tem. não, eu sei, eu estou nisso há muitos anos, eu estou nisso há mais de 20 anos. De iniciado eu tenho 16 anos. Eu iniciei com 18 anos de idade. Então eu não estou ontem, entendeu? Mas eu tenho que respeitar os lugares, os locais de fala. E eu respeito numa boa. Exceto se estivesse na minha casa de candomblé, porque na minha casa de candomblé eu sou sacerdote. E aí eu tenho meu direito à voz. Aí eu iria contradizê-lo, porque ali é o meu local de fala, porque é o meu templo, é o templo da minha orixá. Se fosse num outro templo, na casa matriz, eu faria a mesma coisa. Calava, não tem lugar de fala. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos adeptos negros são pessoas conscientes, inteligentíssimas, pessoas Uhum. que entendem o processo. E eles mesmos falam para irmão, não é assim. Não é assim. Certas coisas não cabem mais aplicar. Foi isso que um falou, não fui eu. Foi um jornalista, inclusive, que contradisse ele, negro. Meu amigo, você não pode colocar Malcolm X, entre aspas, vou abrir aspas aqui. Você não pode colocar Malcolm X a perspectiva de Malcolm X nos tempos de agora. Você não pode colocar a visão dele de ontem no hoje, assim. Porque com certeza, se ele estivesse vivo, ele não seria da mesma forma como ele foi, porque os saberes e as práticas se adequam e mudam, entendeu? Também sou super adepto do irmão, ainda falou assim, do Malcolm X e tal. Mas eu entendo que certas coisas hoje em dia não caberiam. Aí foram em pau dele, eu fiquei calado, não falei mais nada. Aí ele veio falar comigo, no privado, eu falei, pô, irmão, não tenho mais nada para falar para você. Isso que você falou, então, assim, você está dizendo entre linhas o quê? Tudo que eu falo você não tem que ouvir, você não precisa ouvir. Eu sou branco, tá bom. É um direito seu, então eu também tenho o direito de não precisar interagir com você. Você me desrespeitou, sacerdote. Entendeu? Você me desrespeitou. Porque não é assim. Se você quer estudar, você tem. Joana Elbai dos Santos, que é uma grande também pesquisadora todos brancos. Então, se você vai para essa vertente, você vai se limitar. Entendeu? É isso. Espero ter explicado. Você respondeu perfeitamente. E, cara, e me fala, como que funciona essa coisa do sacerdote? Como que é? Qual que é a sua função na Umbanda? Candomblé. A minha Que função, candomblé foi mal. sim, porque é totalmente diferente, tá? A Sim, Umbanda desculpa. é totalmente nada, totalmente diferente do Candomblé. A Umbanda, apesar da Umbanda ter uma influência forte no Candomblé, o Candomblé tem uma influência forte na Umbanda, eu não vou entrar nesse mérito, senão é outro papo. Não, São culturas distintas, muito distintas. Para você ter ideia, o Candomblé, ele, na minha visão, ele é enquadrado pelo IBGE como espiritismo. Eles pegam um monte de religião, colocam num cubinho chamado espiritismo e diz que é espírita. Nós não somos espíritas, somos candomblecistas, porque o nosso processo, a nossa crença quanto ao processo reencarnatório, atuar, nós chamamos, é totalmente diferente da crença do espiritismo kardecista. Porque até hoje, nas pesquisas do IBGE, a referência é o kardecismo, que é o espiritismo branco, é uma religião branca. Nós somos religião branca. Mas a Umbanda tem uma forte influência no kardecismo. Ela
a maioria dos adeptos se considera espírita. Então é importante frisar muito bem isso. A função do sacerdote é ser condutor, o zelador. É que a gente usa muito esse termo. Zelador, aquele que zela, é aquele que administra, é aquele que tem que estar à frente de tudo, é aquele que tem que ver o funcionamento do axé. Nós não temos a aquisição, o poder econômico como as igrejas têm. Então, a grande maioria, 98% dos zeladores, 99%, vem do bolso do cara. O cara tem que trabalhar, apesar da nossa religião, o sacerdócio candomblé ser uma religião reconhecida por uma religião, ser uma ocupação reconhecida por lei como profissão, tanto que você pode ser o antigo autônomo, você pode ser contribuinte individual sendo babalorixá, ialorixá, ogã, equédio, você pode, por lei você pode. Então, mais uma conquista, é uma profissão. Mas até hoje, a grande maioria precisa de um outro trabalho, né, de um ofício para poder sustentar. Então, o sacerdote, na sua grande maioria, é ele que banca. Essa que é a verdade, é ele que banca o barracão. É muito complicado. Um grande problema do candomblé é a questão como é que se fala? Da contribuição mensal, da mensalidade. É muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. São uns dos muitos problemas, como toda religião tem, internos da nossa religiosidade. Muito complicado. Então, é o zelador em si que sustenta, que segura, entendeu? Então, ele tem, muitas vezes, tem a família dele e tem o templo. E é muito complicado, não é difícil. A nossa religiosidade ela é periférica. Quando eu falo que ela é marginal, é porque ela vem da margem da sociedade. Sim. É uma religião que vem da pobreza, vem dos negros que foram escravizados, que mantiveram a sua cultura religiosa. Então, é muito mais difícil você ser um sacerdote que ser um padre. Você se forma como padre, você já tem uma estrutura. Você passa por todo um período de aprendizado, praticamente uma faculdade. Aliás, é uma faculdade, e muitas vezes eles continuam estudando. E eu acho ótimo, eu acho que o candomblé devia ter isso, mas enfim, a gente ainda não tem as casas matrizes não têm essa estrutura ainda. E ele já é designado para alguma paróquia, etc. Então, tem uma organização assim. Nós não temos. Nós somos o seguinte: o cara é um noviço, o cara é um abiã, né? É uma pessoa que frequenta, desperta isso nele, ele se inicia, ele se torna Iaô, e depois de um período se torna Ebome. O Egbon, ou Ebome, como nós chamamos, é o irmão mais velho. Ele se torna um sacerdote. Quando ele faz o primeiro Iaô, o primeiro Ogã, o primeiro Equete, ele se torna e tem cargo para isso, óbvio, frisando bem, ele se torna Babalorixá e Alorixá. Vulgo pai e mãe de São. Vulgo. Ele não tem esses anos, que são 7 anos de aprendizado, e ele ainda vai precisar do aprendizado do zelador dele, é o que ele vai levar. E é um aprendizado do dia a dia, uma constante troca de saberes diários. Por isso que eu falei para você, quando você perguntou de algumas coisas, que eu peguei secreto, que algumas coisas é só no dia a dia, você passando o dia todo, você entendendo que o tempo, o espaço-tempo dentro de um barracão de candomblé é completamente diferente do mundo contemporâneo. A gente fala que você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Porque é muita coisa para se fazer. É roupa, é comida, é arrumar, é erva, é um monte de coisa. Onde é que eu quero chegar? O zelador, antes de ser zelador, ele passou por isso tudo. Então, qual é o trabalho dele? Fiscalizar, corrigir, ensinar, passar para frente, passar o legado para frente. E assim, perdão, vem abrir a proposta, passar o legado para frente, cuidar dos orixás dos outros, ou seja, as pessoas vão se cuidar com você, você inicia, etc. E tal, as pessoas vão na casa de santo, ficam, por isso que é zelador, ficam os assentamentos. O que são assentamentos? São peças que contêm a energia sagrada e primordial do orixá das pessoas. Resume bem.
A gente chama de Ibá. E a Ibá na tradução é cabaça, porque na origem tudo feito muito na cabaça. Mas aqui são os assentamentos. Então, fica na casa de santo, ele tem que tomar conta de tudo isso. Ele zela por tudo isso. Ele vê se tem alguma coisa quebrada, se está sujo, tem que tomar conta. Se você tem um filho de santo, o filho de santo está passando mal, ou alguém da família está passando mal, ou tem alguma coisa errada, tal. Ele vai ligar para o pai de santo vai fazer o quê? Vai jogar para ele, vai ver qual é o problema, ver o que está acontecendo. Ou seja, o pai de santo é o padrinho que ajuda, é o psicólogo que orienta, é o advogado que defende, é o ombro amigo, é o confidente. Faz tudo. Para muita gente que às vezes tem problemas de estrutura familiar, é pai e mãe mesmo. Pai e mãe Que mesmo. legal isso. É pai e mãe mesmo. Muitos zeladores acham que é uma função muito ingrata. Aí é um outro problema dentro do candomblé, que é uma questão chamada de ingratidão, que tem toda uma questão com pessoas, mas isso existe em qualquer religião, de pessoas que não valorizam. Você pode ter isso no seu dia a dia, né? Alguém não valorizou o sacrifício que você fez por ela, e aí você... Então, nós sofremos muito com isso, porque a gente cansa de dar do nosso bolso para as pessoas. E as pessoas depois usam disso contra a gente. Seres humanos. Aí são seres humanos, entendeu? Sim. E aí o zelador, ele é o responsável pela comunicação com os deuses, com os orixás, é responsável pela saúde espiritual espiritual, tá? Dos seus filhos. Pelo amor de Deus, se alguém está com problema, vamos dizer assim, do estômago, eu posso passar uma ebólica de saúde, mas ela tem que ir no gastro, ela tem que ir no médico. Sim. Nenhum zelador sério vem de milagre. Pelo amor de Deus. Então, a gente é um equilíbrio espiritual material. Sempre, sempre, sempre. É isso que o zelador faz. Existem outros cargos, existem outras funcionalidades dentro de uma casa de santo que compõe esse corpo. O zelador é a cabeça. O corpo sem cabeça não funciona. E existem outros cargos que são um braço, a mão, enfim. A metáfora é que se existe, porque o zelador sozinho não consegue fazer tudo. É uma religião que é coletiva. É uma religião que necessita de pessoas. O aprendizado é coletivo, as ações são coletivas, os ritos são coletivos, tudo é coletivo. Mas a compreensão, apesar de comungada, pode ser trocada, o aprendizado, mas ele é muito mais de individual, como cada pessoa capta. A gente não trabalha com verdades absolutas. Nós trabalhamos com verdades, nunca absolutas. Nós não temos isso. Por exemplo, é normal você ter, por exemplo, uma pessoa do candomblé que seja católica também, está tudo bem. A gente não tem esse problema. Eu gosto do budismo. Eu medito, mas eu sou do candomblé, eu tenho orixá comigo, mas eu vou ser budista também. Não tem problema, seja budista. Cara, e budismo é uma coisa incrível. Eu amo o budismo, eu acho maravilhoso. Aliás, olha só, vou pegar o link aqui, cara. Eu tenho que falar. Você entrevistou o Chaka de Virgem. Você entrevistou o Calil Silveira. Parabéns pelo trabalho. Estou fazendo esse time aqui, entusiasta muito da dublagem brasileira. E eu vejo o trabalho que você faz. Parabéns. Um beijo para ele. Pô, mano. Mas o Chaka tem alguma coisa a ver com o budismo? Ou não? Tem? Você não conhece a DZ. O Chaka. Eu falei pra você. O Chaka, ele é o título do Chaka é o homem mais próximo de Deus. E o Chaka, os golpes dele são todos a ver com o budismo, e ele é tipo a reencarnação de Buda que serve a pena. Tudo bem, mas assim, é muito bom. O golpe mais poderoso do Chaka, se ele estiver vendo, ele vai vibrar. É Tesouro do Céu, em que ele concentra o cosmo dele, abre os olhos, e desse que ele abre os olhos, ele descarrega uma quantidade de cosmo absurda em seus objetivos, e ele muda o espaço-tempo que vira tipo um mantra budista. Que legal, mano, que da hora. É o próprio Buda te dando pancada. Pum, saca? Outro golpe dele é espíritos famintos, eu acho que são os espíritos que vêm dos planos inferiores e vêm devorar a pessoa. O outro plano é ciclo das 6 existências, que ele pega você e joga a tua alma no ciclo dos mundos budistas.
que vai do inferno até o paraíso. Pô, isso é incrível. Isso daí, O paraíso, o mundo das bestas, o mundo humano, o mundo dos famintos. Tá faltando um. Não vou lembrar agora, mas enfim. Depois... Calil Silveira, eu te amo. Você faz parte da minha inspiração de ser escritor. Tem muito de ser desenho. Muito obrigado. Pronto, falei. Cara, e uma das coisas que eu ia te perguntar, você algum dia teria interesse em conversar com o padre? Daí eu ia juntar você e o padre para conversar e isso daí seria até que uma coisa bem interessante, pois daí mostraria pra galera, ó, não tem preconceito, obviamente tem, mas daí mostraria pra galera, olha aqui, ó, não tem preconceito entre as duas, tá todo mundo de mão dada nessa merda. Tem que ver o padre que você vai chamar, assim, porque, na verdade, o que acontece? É complicado, cara. Infelizmente, muita gente tem preconceito por... Eu não tenho nenhum. Eu vou, eu converso com o que tiver que conversar, só que é muito complicado. Porque, por mais de uma vez, eu estive presente em encontros ecumênicos e existem falas que são quase falas de poder. Né? Sim. Porque o caminho é esse, aquele outro, é Jesus, tal. Cara, não precisa fazer isso no encontro ecumênico. Uhum. Você nunca vai ver um candomblessista ou um bandista falar assim, o caminho é Exu. É o verdadeiro caminho, Exu, o verdadeiro caminho. Porque quem não seguir Exu estará perdido para sempre em qualquer outro caminho. A gente não faz isso. Uhum. Faz isso. Existem padres, na Bahia, vou dar um exemplo da Bahia. É normal o Babalorixá, quando inicia os noviços, leva os noviços, eu passei por isso. Hoje já não é uma prática que acontece tanto, que é uma quebra de paradigma, mas eu passei isso quando eu fui iniciado em 2007. Eu fui na igreja tomar hóstia. Por quê? Isso é uma tradição cultural. É uma questão cultural. Os babalorixás levavam os recém-iniciados para a missa, a primeira missa depois da iniciação, para tomar a hóstia do padre. É cultural. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas é cultural. É questão cultural. Não vou entrar aqui em mérito de simbolismo, mas para mim, eu tenho uma opinião, tem gente que tem outra, então não vou entrar muito nisso, mas é uma questão cultural. Até hoje tem gente que faz e muita gente não faz. Eu não faço. Uhum. Então, a relação dos padres, de muitos padres, eu já vi padres em barracões e terreiros. Rezar. Então, existe uma relação muito cordial. O entendimento que o sagrado ele precisa ser compartilhado. Sim. O sagrado, a partir do momento que você quer tomar o sagrado só para você, ou você achar que o sagrado é só o seu, ele se torna profano. Uhum. Concordo Porque totalmente. tudo é compartilhado. A sabedoria tem que ser compartilhada. Esse é um ditado nosso. O amor tem que ser compartilhado. Esse é um ditado cristão. Então, a partir do momento que você só ama quem concorda com você, só anda com quem acredita no que você acredita, só dialoga com quem você sabe que vai falar o que você já fala. Essa bolha é profana. Tudo que você pratica é profano. No final. Então, eu super top. Você chega, pô, vamos fazer um sketch de então. Tem que ver o que ele acha. Eu já conversei com o pastor há muito tempo atrás numa entrevista em outro lugar, que no meu caso, eu conversei com um cara super gente boa. Então, assim, podemos e devemos fazer essa entrevista. Devemos. Só que é ver a opinião, ver como é que é o sacerdote, sem problema nenhum. Sim, não, de boa, de boa. É que eu tenho um amigo que é padre, eu já conversei com ele aqui no podcast, super gente boa. Só que daí tem a parada, né, mano? O que isso pode acabar trazendo para os dois? Por conta que ainda tem a visão de fora, né? O que as pessoas do candomblé vão pensar de você conversando com o padre e a galera cristã, coisa assim, vai pensar de um padre conversando com alguém do candomblé? Por conta que tem as visões preconceituosas de ambos, né? Você acha que isso traria alguma coisa negativa para um sacerdote? Rapaz, todo sacerdote de religião de matriz africana, ele já tem que trabalhar com o negativo o tempo todo. Foi o que eu falei para você. Sim.
o que a gente tem que enfrentar com relação ao preconceito do racismo religioso e do racismo. Eu não tenho problema com racismo porque eu sou branco, mas um sacerdote negro, trans, gay e pai de santo, você acha que esse cara vai ter medo de opiniões da internet, tendo em vista o que ele já passa? Não, eu tô falando de opiniões internas mesmo, dentro do candomblé. Não, nenhuma, pelo contrário, esse diálogo já existe. E nós não. Onde eu quero chegar com isso? Eu, como babalorixá, não tenho medo, não, cara, porque assim, eu já sofri preconceito por ser babalorixá. Eu já Óbvio. sofri da minha família. Então, assim, é, 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 a gente não tem medo, porque nós já somos perseguidos, nós já Sim. desenvolvemos a coragem, já desenvolvemos a autonomia, tenacidade para continuar persistindo pelos nossos espaços, pelos nossos direitos, entendeu? Então, não, de maneira nenhuma, o pessoal de Candomblé vai adorar, cara. Que da hora. E, cara, me diz uma coisa. O Exu, né, ele foi muito demonizado, né, podemos dizer assim. Mas de onde que surgiu isso? Por que demonizaram o Exu? O que tem a ver com o Sete Pele? O que tem a ver? Não tem nada. Mas vamos lá. O processo é o seguinte, aí você tem que entender, as pessoas têm que se remeter ao neoimperialismo inglês sobre a Nigéria, né? Os ingleses são protestantes anglicanos. Então, quando eles se deparam com a imagem de uma divindade que tem um falo, um pênis gigante, eles, na concepção cristã, o ato sexual ele é um pecado, né? Ele vem se deriva do pecado original, né? De Adão e Eva e tal. Então, quando encontra aquela figura e com a cabeça pontuda, eles entendem aquilo como chifre, eles ligam aquilo a Samael. Samael é o nome original de Lúcifer. Lúcifer, estrela da manhã, o demônio, o Satanás cristão. E aí há essa profanização, esse processo de profanizar a profanização da figura de Exu. Aqui no Brasil, a questão do Brasil ser, até hoje, um país oficialmente católico, você é aquilo, né? O negro, a religião. Eu não queria falar muito isso, mas assim, a verdade é o seguinte: a religião cristã ela foi conivente com o processo de escravidão, né? Então tinha que justificar isso. Durante muito tempo, o negro era visto como sem alma, então podia escravizar, né? E há pouco tempo atrás até usaram desculpa de Cã, filho de Noé, para a África, não sei o quê, os descendentes de Cã nasceriam subalternos aos filhos dos outros, ou seja, para justificar a besteira, né? Essa monstruosidade da humanidade. Enfim, então, quando você liga essas pessoas ditas como sem alma, né, negras e tal, e aí você começa a ligar a imagem delas, a religiosidade delas com o Satanás, o demônio, meio que justifica o ato delas necessitarem ser escravizadas e salvas, né? Através da catequese, através da conversão. Até porque, para você dominar um povo, a primeira coisa que você tem que destruir é a fé deles, né? E você convertendo um povo, fica mais fácil de você dominar. Isso é estratégia de guerra. Isso é básico, né? Então, esse é o processo. Então, tornaram o Exu a antítese da igreja, né? Do bem. Se tornaram Exu o mal. E aí, a partir disso, você tem um processo, tudo que é negro, é magia negra, mercado negro, a galinha preta. Lado negro, sim. E hoje nós estamos combatendo e mudando. Não é à toa. Tudo isso, a gente está falando de Exu, mas tudo isso está interligado. Tudo está interligado. Ok? Beleza. Então, Exu passou por esse processo. Na Umbanda, ele ainda
essas imagens que ainda existem de chifre, de rabo, eu sou contra, respeito, mas sou contra, mas é uma herança disso. Mas é um processo, cara. Vai mudando, entendeu? Exu não. Isso é importante também falar. Exu Orixá é uma coisa, o Exu Guia da Umbanda é outra, tá? Eu tô falando aqui de Exu Orixá, eu não tô falando de Tranca-Rua, por exemplo. Não. Gente, eu tô falando do Deus, Exu Tá. e o Guia. Depois eu explico a diferença. Falando da divindade é o seguinte, Exu é uma divindade primordial. Exu é um irumolé, ou seja, ele antecede a criação da existência, a criação do mundo. Vou te explicar. Antes da teoria do Big Bang existir, o Nagô já acreditava na grande explosão cósmica. Quando o Olodumare ele se emancipa, ele cria o universo, ele explode. Essa explosão, que a ciência depois chama de Big Bang, não havia tempo, não havia nada. Essa explosão é Exu. Porque essa explosão é o caos que oriundo do caos, e o caos gera o quê? O movimento. Sim. O movimento gera a vida e o tempo. Então, o Exu ele é mais velho que o tempo. Porque é só a partir do momento que existe um movimento é que o tempo surge. Só que o movimento, eu estou botando para você numa perspectiva macro. Sim. Exu é o deus do movimento, é o deus da comunicação, é o deus da fertilidade masculina, é o deus da reprodução, é o deus da felicidade, é o deus das riquezas, é o deus dos ebóis, é o deus dos caminhos, tem um monte de título. Chega a ser onisciente ou não? Onisciente eu não posso te falar. A nossa visão quanto divindade é diferente do Ocidente, tá? Tá. Diferente. Mas onisciente não. Mas assim, onipresente. Tá. Beleza. Onisciente, talvez, porque assim, Exu é a mão punitiva de Olodumare. Quando Olodumare quer fiscalizar o nosso caráter, a nossa conduta como seres humanos e até dos deuses, quem vai lá com o Ogó, que é o porrete, que tem o topo dele é o formato de um pênis, e tem duas camadas embaixo, simbolizando o saco tal, é sério, é um porrete. O Ogó é Exu que bate tanto em homem quanto os deuses quando eles erram quanto ao caráter. Que da hora. Ele é o caos necessário para que exista ordem. Sim. Tem que ter caos para ter ordem. Sim. Isso é Exu. Ele é caótico, ele é brincalhão, ele prega peça, ele é um trickster. Mas é ele que fiscaliza a ordem da criação e a conduta de homens e deuses. Ele é mais poderoso dos deuses? Não. Não temos isso na nossa concepção. Mas está dentro da função dele, do domínio dele. Pô, que da hora, mano. Cara, Peraí, tem um pouquinho mais. Quando eu falo de movimento, eu falei para você do macro, né? O movimento das galáxias do universo. Isso é Exu também. O movimento de translação e rotação da Terra é Exu. A batida do seu coração para você estar vivo é Exu. O movimento que você faz quando você copula, quando você tem um ato sexual com alguém para reprodução, é Exu. Quando a gente está aqui falando, o movimento da língua é Exu. Tudo que abrange o movimento é Exu. Pô, que da hora, mano. Que da hora isso. Isso daí é foda pra caralho, mano. Gostei muito. Cara, eu vou te fazer uma pergunta extremamente aleatória, mas é isso que é divertido, aleatoriedade. Como que o candomblé ele reagiria se anunciassem vidas em outros planetas, né? A gente sabe sobre o bagulho de caos, né? Que teria nas religiões cristãs e bagulho assim. Mas como que você acha que o candomblé ele reagiria a isso? Você acha que seria caótico? Não. Eu acho que nós continuaríamos cuidando do nosso legado ancestral, dos nossos antepassados. Iríamos, com certeza, encontrar similaridades ritualísticas com outros mundos, outros povos, porque nós entendemos que as divindades não se limitam só ao mundo Terra, ao Aie, mas se é toda uma conjectura existencial. E existem povos
na África, eu não sei se é Dogon, eu não vou lembrar agora o nome, que sim, eu conheço. Vários estudos indicam que esses povos tiveram contato, eu sou egípcio, não, tiveram contato com os seres extraterrestres pela forma, pela arquitetura deles. Casas pontiagudas, casas que são apontadas sempre para o céu, até a forma que eles botavam as cabeças, os penteados, enfim, era uma referência, acreditam, ao que eles viram e aprenderam, entendeu? Onde eu quero chegar com isso? É um outro povo, eu não estou falando de Urubá. Mas não, cara, não teria choque nenhum, porque é o seguinte, para você trazer vida em outros mundos, tem que ter elementos, certo? Sim. Os orixás são o quê? Os elementos são... eles são a quintessência dos elementos. Os elementos, tu falou de uma forma bem básica, porque não é só isso, tá? Sim. Os elementos são a manifestação dos orixás. Orixá não é a personificação dos elementos. Os elementos é que são a manifestação dos orixás. Então, se esses elementos estão em outros mundos, o orixá também está. Se há vida em outros mundos, o orixá também está lá. Simples assim. Se em outros mundos você tem árvore, com certeza você tem essas espécies mais evoluídas, acredito eu, tem uma hierarquia, tem ancestralidade, né? Você tem o pai, tem o avô, tem o bisavô, tem ancestralidade. Então, não foge à regra com a nossa maneira de ver a existência. E é isso. Sim. Cara, a gente já está chegando aqui a quase 1h30, então eu tenho uma pergunta para te fazer, e depois eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: vocês têm algum símbolo assim, tipo, sei lá, para tatuar, igual os cristãos que têm uma cruz? Sim. Por conta que a única parada que eu conheço assim, é os símbolos adincas, né? Que na África tem. Os adincas não tem nada a ver com a cultura iorubá, são outro povo. Então não tem nada a ver. Cada orixá, você pode ver até no Pinterest, cara, os orixás têm as suas ferramentas. O que são as suas ferramentas divinas? São ferramentas que os orixás usam. Como deuses, vários deuses de outras religiões usam. Thor tem um martelo, Xangô tem um machado. Então, esses símbolos individuais, eles simbolizam cada um deles. O espelho de Oxum dourado, o espelho de Iemanjá prateado, o arco e a flecha de Oxóssi, os 2 facões de Ogum. O tridente é uma influência cristã, não é um símbolo original de Exu. O símbolo de Exu é o ogó, que é um bastão curto, cuja ponta dele é o formato da cabeça de um pênis, com 2 cabaças, que simbolizam o céu. Ou seja, um porrete. Mas o ogó é o símbolo de Exu, ou uma cabeça pontiaguda. Inclusive, esse pontiagudo, a gente pode entender que talvez, é uma teoria, já que se for gente extraterrestre, pode ser uma influência. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim. E cada orixá tem a sua ferramenta, tem o seu simbolismo. O Xavier é o pilão, porque o Xavier é o criador do inhame pilado, que é um alimento básico na existência de vários povos de urubais e tal. E assim sucessivamente. Cada um tem um símbolo. Em termos... mas tem um símbolo único? Cara, não tem. O que tem é o seguinte. No judiciário, até no meio político, quando você tem pessoas que são ligadas às militâncias afro-religiosas, usa-se muito o símbolo do Oxê. O que é o Oxê? É o machado de lâmina dupla, que é o símbolo de Xangô. Pois Xangô, na nossa visão, é o deus da justiça. Do trovão, do fogo, da justiça. Então, eu acho que para o candomblé, o grande símbolo, por ser o orixá patriarca até das matrizes da história do candomblé, teria que ser o machado de Xangô, tá? Aí tem uma questão histórica também com o Oió, não vou entrar muito nisso. Mas cada orixá tem o seu simbolismo. Que legal, mano. Da hora. Eu realmente me interessei muito pelo candomblé. Eu achei incrível, achei maravilhoso. Cara, a última pergunta que eu tenho para te fazer é: quando você olha a sua vida inteira, qual a perspectiva que você tem dela? Por exemplo, eu sempre falo assim pra galera. Por exemplo, se Deus ele viesse aqui, te levasse para o céu, não tô falando que você morreu, mas te levasse para o céu, e falasse assim: mano, olha só, vou te mostrar a sua vida inteira agora,
e depois eu quero que você me fale o que você acha. O que você falaria? Não, eu não entendi. Se ele me levasse para o céu, o quê? Se ele te levasse para o céu, te mostrasse toda a sua vida, e ele te perguntasse, ó, o que você acha da sua vida? O que você pensa sobre ela? O que você responderia? Nós temos a concepção que é parecida com o espiritismo kardecista, que antes de vir para cá, a gente escolhe o que a gente vai vivenciar, viver. A gente escolhe quais são as ferramentas que nós teremos para viver a vida escolhida antes de encarnar. Eu vou perguntar para Deus eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Eu perguntaria para Deus se eu cumpri meu propósito, porque o grande objetivo da vida, o sentido da vida, é você encontrar o seu propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito é qual? Qual é o seu lugar? O sentido da vida é encontrar o seu lugar no universo. Então eu vou perguntar para ele se eu encontrei o meu lugar. Só que a gente não fala como os protestantes falam que Deus falou comigo. Não. A gente usa esse termo. Mas eu, pela minha experiência, assim, eu não está pleno como eu gostaria, que é muito difícil, distribuir de problemas, distribuição de dinheiro e tudo mais. Mas eu sei qual é o meu lugar. Eu sei desde os meus 14 anos de idade. Eu sabia que eu queria ser um sacerdote de orixá. Não tenho o meu barracão físico. Uhum. Eu não tive oportunidade monetária, financeira para isso. Mas eu sei o meu lugar. Eu sei o meu propósito. Então eu acho que Walter, já aprendi, eu já entendi o sentido da minha vida. Além de ser um sacerdote, que é o que me traz de maior satisfação quando eu vejo as coisas, quando eu vejo uma pessoa me agradecer, ou se sentir bem com o que foi feito, estar feliz, cara, é uma sensação de dever cumprido, de realização indescritível. Então eu entendo que é esse o caminho, mais difícil que ele seja, ele é muito difícil. E continuar aprendendo, porque podem te roubar tudo, mas nunca vão te roubar o conhecimento. Clodovil falava isso, eu lembro muito do Clodovil. Ele falava muito isso, podem te levar tudo na vida, pode te tirar tudo, menos o que você sabe, menos a sua inteligência, o seu aprendizado. Então é sempre estar estudando. Eu já sei o meu lugar, eu já sei o que eu sou, quem eu sou. Uhum. Mas é sempre estar aprimorando, estudando. Então eu acho que se Deus me chega aqui, cheguei lá em cima, eu ia agradecer. Eu ia agradecer. Talvez reclamar um pouco, porque eu sou reclamão, mas assim, é reclamar por reclamar. Só que Deus Sim. já sabe, só que o Lodumare já sabe que eu sou reclamão. Uhum. Então, Sim. quando eu chegasse lá, ele ia olhar para mim e, tá, eu já sei o que você vai falar, mas e aí? Você tem algo a pedir? Você tem algo? Não, só tenho a agradecer. Eu vejo muitas pessoas perdidas, meu caro. Sim. Perdidas. Perdidas. E essa perdição que você não sabe, não se encontra no mundo, leva a vários problemas psicológicos. De saúde, né? Saúde mental, depressão, ansiedade, suicídio.
Eu acho que o princípio basilar disso tudo, claro que existem questões clínicas, mas, assim, quando você não vê um propósito, portanto, você não vê uma perspectiva, quando você não se encontra, quando você se perde no seu caminho. Eu me perdi já, só que eu consegui construir pontes e voltar ao meu caminho. E tem muita gente que não consegue. Então, Sim. assim, se perde. Então é isso, eu acho que eu ia agradecer. Eu já vi muita coisa horrorosa, então eu tenho muito que agradecer. Muito que agradecer por estar cumprindo, e ainda vou aprender muita coisa, mas por estar cumprindo o meu propósito de vida nesse mundo, né? Que é manter um legado ancestral e praticá-lo. Quem não sabe o seu propósito, cara, defina. Por isso que as pessoas procurem o seu propósito, meditem sobre isso. Ninguém está aqui nesse mundo a passeio. Todo mundo Sim, tem, sim. todo mundo tem um dom, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma aptidão, um lugar. Esse é o sentido da vida, encontrar isso. É isso. Eu entendo totalmente, mano. Eu tive depressão há uns 3 meses atrás. 3 meses, 4 meses atrás. Fiquei 2 meses sem fazer porra nenhuma. E daí, quando eu saí da depressão, a minha cachorrinha morreu, tá ligado? E daí eu entrei de novo. Então, é que bom que eu consegui sair. Eu consegui sair e agora eu até que tô de boa, né? Então, mas ainda é, né? Sempre tem aquela coisa de, será que eu vou voltar? Será que não? Sempre tem isso. Mas aí eu vou lhe ensinar uma coisa que é muito do candomblé e das religiões, de Sassalabá, que são as religiões tradicionais. A nossa cabeça é uma divindade. Além dos Uhum. orixás, existe uma divindade chamada Ori. Ori é a cabeça. Existe o Oriodé, que é a caixa cranial, e o Ori-Inu, que é a divindade, é a cabeça espiritual. Essa cabeça espiritual é a nossa principal divindade, porque ela é onde está o nosso livre-arbítrio, é onde está a nossa capacidade de mentalizar, de pensar, de raciocinar. Você tem que, para mim, o sentido da vida é você encontrar um propósito, você sabe o seu lugar, certo? Sim, Mas nem sempre é fácil, e cada um tem a sua jornada. com Ori certeza. vai te ajudar nessa jornada. Essa divindade aqui, que é você, que é o seu livre-arbítrio, é que está aqui para ajudar você a encontrar o seu propósito. E mesmo quando encontrar, você vai ter outros problemas Com certeza. para auxiliar. Por isso que você tem rituais que é só para cuidar da cabeça. Antes do orixá, é a cabeça em primeiro lugar. Por isso que a gente Uhum. sempre tem culto, a gente tem reza específica para a cabeça, para deixar a cabeça equilibrada, para poder ter prosperidade, para que os orixás nos tragam o que nós estamos pedindo, porque tudo passa pela nossa cabeça. Que interessante, mano. Interessante pra caralho. Eu vou querer, com certeza. Como que se fala? Não é a roda de candomblé, né? E no xirê de candomblé. É isso mesmo. Sim, O xirê, ele é a parte externa, ele é a parte realmente para as pessoas de fora conhecerem, mas o ideal é você frequentar uma casa. tá. Você, cara, você quer conhecer mesmo? A gente combina, você faz um vídeo indo numa casa de candomblé, eu falo com o meu zelador, né? Você vai numa casa tipicamente candomblé, vai vivenciar um dia a dia, faz uma matéria, faz uma reportagem, faz uns cortes e tal, para você compreender aquilo, mas você tem que ir assim, para entender. Ótimo livro para entender a questão de Ori. Ori é a cabeça como divindade do Márcio de Jagu. É um livro sensacional que vai te falar exatamente tudo isso que você está falando sobre depressão e tal. Ori, a cabeça como divindade. É um livro, eu tenho ele, tá ali. É excelente. Eu não vou mostrar aqui porque, pô, né, não está sendo nem pago, sacanagem. Mas eu indico essa leitura. É uma leitura muito boa, Ori, a cabeça como divindade. E é isso que é a nossa principal divindade, a nossa mente, o nosso arbítrio. O orixá vem depois disso. Mano, que da hora. Com certeza eu vou querer ir. E eu gosto dessa coisa de fazer, entre aspas, reportagens em outros lugares.
Eu fui no hospital psiquiátrico, tá ligado? Eu gravei podcast lá com Eu a vi. galera. Então é da hora demais, eu curti isso pra cacete. Então, Combinar. cara, foi um prazer conversar com você, eu adorei você, espero que tenha valido seu tempo. E é isso, mano, muito obrigado mesmo, se eu sair amanhã. E qualquer coisa também, tenha uma boa noite. Muito obrigado. Cara, muito obrigado, que eu agradeço. Foi muito legal. Um abraço.